Alguns acreditam que, portanto, o Elinho Mosca está seguindo a mesma linha do seu avô, que queria esse domínio global dos tecnocratas, né? O movimento tecnocrata, os cientistas e tecnólogos no poder, e não o povão. Isso é muito semelhante ao que o Fórum Econômico Mundial prega. O Fórum Econômico Mundial prega, por exemplo, a quarta revolução industrial, em que a tecnologia vai transformar o modo de produção, e fala também sobre, o Fórum Econômico Mundial fala sobre o capitalismo de stakeholder. O que é o capitalismo de stakeholder? É o contrário do capitalismo de shareholder. Shareholder é o acionista da empresa, né? Então, uma coisa é o interesse do acionista, outra coisa é o interesse do stakeholder. Acionista é o cara que tem ações da empresa. O stakeholder é todo mundo que é impactado pelo trabalho da empresa. Por exemplo, uma empresa de mineração. Ela vai fazer um projeto ali de mineração, mas ela impacta os moradores naquela região. Então, o que significa isso? As empresas teriam que se preocupar mais com coisas secundárias do que com o lucro, tá? E esse é o capitalismo de stakeholder. É exatamente isso. Seria o que o capitalismo de stakeholder defende? O que a quarta revolução industrial defende? O que o grande reset defende? Defende que quem deve governar não são as pessoas que o povo escolhe. Quem deve governar são os melhores, os cientistas, os filósofos, poderosos, os ricos, os bilionários, porque eles manjam melhor das coisas. Então tem um alinhamento muito grande da visão do avô do Elinho, do próprio Elinho e do Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial. Então, aqui na prática, você vê que o Elinho está implementando essa visão de mundo, beleza? Então, vamos continuando aqui. Alguns acreditam que o Elinho Mosca, por exemplo, ele está seguindo essa mesma linha do seu avô numa fala recente que ele fez na cúpula do governo mundial. Você ficou sabendo disso? Que todo ano lá no Oriente, lá nas Arábias, tem a cúpula do governo mundial? Nessa última cúpula do governo mundial, ele explicou que ele espera que em breve nós tenhamos robôs humanoides operados por inteligência artificial mandando em tudo e que não mais haverá necessidade de dinheiro no futuro. Ou seja, aqui ele está falando sobre a quarta revolução industrial, a tecnocracia, a mesma coisa que o movimento tecnocrático, mesma coisa que o Fórum Econômico Mundial prega, e ele ainda está falando a ideia do Fórum Econômico Mundial de substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital. Então, o Elinho Mosca prega e propõe toda a lista dos projetos do Fórum Econômico Mundial para 2030. E você não pode achar que falta muito para 2030. A gestão atual do presidente Donald começa agora, dia 20 de janeiro de 2025, e vai até 2029, meu amigo. 2030 já está daqui a 4 anos, meus amigões. Meus 4 anos e alguns meses, né? Menos de 5 anos. Então, o negócio está próximo. E eu vou colocar para você agora o trecho do vídeo em que o Elinho Mosca faz exatamente um discurso na mesma linha do que o seu avô materno falava, o Joshua Hadelman. Tá aí o link aí para vocês, beleza? Vai salvando esses links todos aí. Quem é esperto salva, tá bom? Tá o link aí para vocês dessa entrevista, beleza? Então, meus amigos, o que aconteceu? Esse movimento tecnocrata era um negócio tão estranho e tão parecido com o que estavam fazendo lá na Alemanha, que ele foi proibido no mundo inteiro, até nos Estados Unidos. O Joshua Hadelman, ele nasceu nos Estados Unidos, assim como seu pai, foi morar depois no Canadá. Apesar de ser norte-americano, ele foi proibido de entrar para o Canadá, porque esse movimento foi proibido no Canadá, na Europa e nos Estados Unidos. E não só isso, por envolvimento com o movimento tecnocrata, o Joshua Hadelman, avô materno do Elinho, chegou a ser preso, acusado de participar em organizações ilegais. Perfeito? Eu consegui para vocês até uma imagem da notícia de jornal da época, em que o avô dele foi para o Chilindró. Vou te colocar o link aqui também, ó. Mais um link aí, ó. Tá? Só embasamento legal pra caramba aí, você vai ver documentos históricos. Sensacional, tem um facsímile aí dessa notícia de jornal da época. Alguns críticos, então, quando olham isso, falam, caramba, Elinho Mosca, então, está seguindo os mesmos caminhos do seu avô, estando empenhado em instalar uma tecnocracia distópica. É isso que ele está fazendo.
Ele está dizendo que ele está trazendo eficiência e economia para o governo norte-americano, mas na verdade ele está trocando o ser humano pela máquina e o pessoal lá que eles chamam de Palantir Geek Squad, que são aqueles jovens igualzinho à Revolução Cultural Chinesa. A garotada que está entrando nos prédios públicos lá estão instalando inteligências artificiais da Palantir Technologies para que eles possam espionar tudo que está acontecendo no mundo. E os dados que existem nas instituições públicas americanas são os dados mais valiosos do planeta Terra. Vejam que você não pagou para usar as redes sociais, mas as redes sociais são bilionárias. Por quê? Porque elas fazem mineração de dados. Elas pegam os dados de todo mundo e passam para a galera. Beleza? Então, o que acontece? Depois que foi para o Chilindró e depois do fracasso do movimento tecnocrata, o avô materno do Elinho, Joshua Hadelman, ele ingressou num partido que você não vai acreditar no nome do partido, meus amigos. Sabe qual é o nome do partido que ele participou depois? Que ele saiu do movimento tecnocrata? Partido do Crédito Social, meus amigos. Você acha que essa ideia de crédito social é de hoje, né? Só com a ideia de que a inteligência artificial vai acabar com o emprego de todo mundo e as pessoas vão ter que ter uma mesadinha recebendo essa renda básica universal, mas só vai receber a renda básica universal se tiver crédito social. Se não tiver crédito, não recebe a renda. Então, renda básica universal caminha de mãos dadas com o crédito social e a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, as moedas digitais centralizadas. Todas essas coisas que os antepassados do Elinho defendiam, ele defende. Ok? Agora, qual era o objetivo do Partido do Crédito Social? E o Joshua Hadelman, avô materno do Elinho, foi presidente nacional no Canadá do Partido do Crédito Social. O objetivo do Partido do Crédito Social era combater a deficiência de poder de compra por meio da emissão de dinheiro adicional para os consumidores e da oferta de subsídios aos produtores. O objetivo final, então, do Partido do Crédito Social era desassociar a produção do sistema de preços, mas mantendo a propriedade privada das empresas e o lucro. Isso é praticamente idêntico ao que o magnata da tecnologia Musk acabou de sugerir ontem, nessa última terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, lá nos Estados Unidos. O Elon Musk afirmou nessa semana que ele e o presidente Donald estão discutindo criar o dividendo Doge. Lembrando que Doge é D-O-G-E, como se fala no Rio, né? Em São Paulo eles falam D-O-G-E, mas eu aprendi as vogais A, E, I, O, U, não A, E, I, O. Então, D-O-G-E, Doge, Department of Government Efficiency, nome que o Howard Lutnick criou em homenagem ao Elon Musk. Então, o partido que o avô materno dele era presidente pregava exatamente isso, ao dar uma mesada para todo mundo, uma espécie de renda básica universal. E o magnata da tecnologia Elon Musk afirmou nessa semana que ele e o presidente Donald estão discutindo um dividendo Doge, que seria uma espécie de reembolso de impostos repassados a todos os contribuintes. É como se eles estivessem repassando para a população uma parte dos valores que haviam sido desviados por instituições como a USA, letra I, letra D. Você sabe que está dando polêmica, né? Deixa eu colocar essa referência aqui para vocês, a matéria do jornal The Independent, lá do Reino Unido, falando sobre essa proposta de dar para as pessoas dividendos Doge, ou Doge Dividends, né? Que na verdade é a mesma ideia de uma renda básica universal, mesma proposta do partido que o seu avô presidia no Canadá, chamado Partido do Crédito Social. Ok? Então, algumas pessoas mais espertas e atentas já perceberam que isso aqui é uma estratégia brilhante, porém diabólica, para preparar as pessoas para se acostumar com uma renda básica universal. Acostumar as pessoas a receber chequinho do governo, dividendo do governo, mesada do governo. É lógico que para isso a pessoa vai ter que provavelmente escanear a íris, vai ter que ter um implante na testa ou no dorso da mão, vai ter que cumprir com as regrinhas do politicamente correto, vai ter que dançar conforme a música, vai ter que andar na linha, vai ter que jogar o jogo. Se falar alguma coisa que o sistema não quer, eles dão uma tesourada, ok? E assim vai indo, beleza? Então, meus amigos, quem tá atento a isso percebeu, peraí,
O Elinho está fazendo a mesma coisa que o avô dele estava propondo no Partido do Crédito Social. E ele está já implementando a ideia de uma renda básica universal. Aí você pergunta, mas o Elinho Mosca, ele defende a ideia de uma renda básica universal? Pô, mas é óbvio que ele defende. Vou botar uma matéria aqui para você agora do Business Insider sobre isso, tá? Eu já falei para vocês que o Elinho Mosca defende, dizendo que não defende toda a agenda do Fórum Econômico Mundial, que para mim é o epicentro do capeta no planeta Terra, né? O Fórum Econômico Mundial é assim, é o Lúcifer encarnado no planeta Terra. Se você não entendeu isso ainda, dá tempo de entender, né? E você sabe que o inimigo ele é o mestre do engano, ele é o mestre do disfarce, ele é o mestre da cópia, ele é o mestre da simulação, né? De ludibriar. Então é claro que ele vai passar coisas que são horrorosas como se fossem boas. A própria Bíblia fala, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. A Bíblia também fala, há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. O que diz essa matéria aí do Business Insider, né? Que é um veículo de business, não é um veículo de teorias mirabolantes, nem nada nesse sentido, né? A matéria vai dizer o quê? Elinho Mosca está defendendo a renda básica universal para resolver o problema do desemprego que vem com a inteligência artificial. A mesmíssima coisa que Sam Altman, tanto da OpenAI quanto da WorldCoin, está fazendo, ok? Então, meus amigos, qual é a finalidade desse estudo aqui? A finalidade dessa aula é você perceber que o cara mais poderoso do mundo está dizendo que é contra a Agenda 2030, mas é a favor. Que o cara mais poderoso do mundo tinha um bisavô e um avô que estavam fazendo coisas que ele está continuando. O Elinho Mosca está continuando o que o avô e o bisavô fizeram. E o avô e o bisavô fizeram coisas estranhas pra caraca.